O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Gênesis capítulo 18, verso 1. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Todo mundo tem um amigo, uma amiga que antigamente se chamava de cri-cri. É que, apesar dos vários significados possíveis para essa expressão, a que eu quero destacar aqui é a pessoa que cria, é aquela que não acredita muito facilmente nas coisas, precisa que haja prova de tudo que está sendo contado. Para ela ter certeza, para ela acreditar em alguma coisa, ela precisa ser convencida e provada disso. Uma hora ou outra a gente acaba sendo o cri-cri da história, dependendo do contexto, dependendo do tema, dependendo do momento, dependendo do nosso temperamento do dia, enfim. Sempre em algum momento a gente acaba sendo o cri-cri. A gente acaba sendo o cético, a cética. E isso se reflete também na nossa relação com Deus, em que nós frequentemente queremos provas de que Deus existe, de que Deus está conosco, de que Deus nos ama. Eu acredito que Deus honra a forma como criou a gente com essa racionalidade que nós temos. Então algumas vezes ele arruma as malas, sai do palácio celestial e vem até nós em carne e osso, conforme estamos prestes a ver na história de Abraão e de 3 anjos que aparecem diante dele. No início da narrativa de Gênesis capítulo 18, como uma boa história, ele primeiro monta o cenário para a gente, o autor monta o cenário para a gente. E ele começa falando que Abraão estava perto dos carvalhos de Manre. Ele diz que estava sentado à entrada da sua tenda e era a hora mais quente do dia. Ao meio-dia em ponto, na entrada da tenda, estava tão quente que até os passarinhos procuravam sombra. E aí, nesse momento, Deus apareceu. Mas Abraão pensou que fossem 3 visitantes humanos, 3 pessoas, e por isso ele fez o que qualquer anfitrião da época faria. Ele honrou os costumes de hospitalidade que existia no Oriente Antigo, então ele cumprimentou ele se curvando, como um oriental, por exemplo, cumprimenta uma outra pessoa se abaixando diante dela. Ele deu água, ele lavou os pés dos seus visitantes, ele ofereceu um lugar com sombra para que eles descansassem. Depois ele colocou todos da sua casa para trabalhar nos preparativos de um banquete para esses convidados. Enquanto todo mundo estava comendo junto, a narrativa bíblica de repente deixa de usar o plural eles, se referindo aos 3 visitantes humanos, e passa a falar deles usando o termo o Senhor. Ou seja, os 3 visitantes eram Deus em forma humana. Mas será que eram humanos mesmo? Ou eram anjos? Abraão e Sara pensaram que fossem pessoas, 3 seres humanos. E tiveram um encontro com Deus através dessas pessoas, de carne e osso. Eles pensaram que esses 3 visitantes eram a presença de Deus com eles. De vez em quando nós vemos a face de Deus nos outros, e nem sempre eles são anjos. Em Lucas, no capítulo 24, a história é muito parecida. Havia 2 discípulos saindo de Jerusalém,
a caminho da cidade de Emaús. E eles estavam com a cabeça baixa, muito tristes, porque o Messias esperado, Jesus, havia sido morto no período da Páscoa. Eles tinham esperado com confiança que Jesus trouxesse paz em Jerusalém, libertasse o povo, e agora essa expectativa havia sido quebrada pelo Império Romano mais uma vez. Eles queriam ter sido libertados para poder adorar a Deus com liberdade e santidade, mas não foi isso que aconteceu, aparentemente. E eles estavam contando isso para um homem no meio do caminho, que encontrou com eles nessa estrada. O que eles não sabiam é que, assim como os visitantes de Abraão e Sara, esse homem era Deus. O homem com quem eles estavam caminhando e conversando, contando a sua história no caminho de Emaús, era o próprio Jesus. Assim como Abraão, eles convidaram Jesus, ainda sem perceber quem ele era, para passar a noite na casa deles, ofereceu a ele algo para comer. E Jesus, num certo momento, ele acabou tomando a posição de anfitrião na mesa. E aí ele pegou o pão e o partiu. Quando ele fez isso, aqueles dois discípulos, aqueles dois homens no caminho de Emaús, reconheceram que diante deles, aquela pessoa que estava explicando todas as escrituras para ele, o coração deles ardia, na verdade era Jesus. Agora seus olhos estavam abertos e eles percebiam que Deus estava diante deles, ali, em carne e osso. Será que o seu coração incrédulo precisa de uma prova, de uma revelação? Se você acha que sim, vem até a mesa. A mesa que se encontra na frente da maior parte das igrejas, a mesa da ceia, a mesa da comunhão. Desde os dias de Abraão até os dias de Jesus, e desde os dias de Jesus até hoje, Deus se move perto da mesa. A mesa é simples, pão e vinho. Dois alimentos muito comuns da época e daquele contexto, como o feijão e o arroz para nós hoje. A mesa é simbólica. O pão é o corpo de Jesus e o vinho é o sangue de Cristo. A mesa é um convite. Você é convidado e convidada à mesa para banquetear com Jesus e se alegrar nele. Comer um pequeno bocado de pão, bebericar um pouquinho de vinho. Na mesa, Deus nos visita. Talvez você gostasse de enxergar além. Talvez você preferisse que Deus aparecesse com alguns fogos de artifício, ou descesse do céu e curasse todos os presentes, ou ainda transformasse de repente toda a multidão agitada e frenética, buscando que percebessem sua presença divina. Mas o Deus da Bíblia aparece de maneiras comuns, cotidianas, em objetos comuns e pessoas normais. O Deus do extraordinário insiste em se revelar na ordinariedade da vida. Se você quiser descobrir a face de Deus, venha à mesa e você verá o Deus que se entrega por você e que o convida a banquetear com ele e se alegrar nele. Ali, naquela pequena refeição, você encontrará perdão, graça, misericórdia, poder e, acima de tudo, comunhão com Deus e com o próximo. Na mesa, experimentamos o amor de Deus que colocou o credo de Jesus em funcionamento. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Lucas, capítulo 24, versos 30 e 31. Meu convite para você hoje é: venha à mesa, participe e veja na mesa a presença de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Faça as suas refeições hoje em comunhão com Deus, em comunhão com o próximo. Celebre com gratidão a provisão da vida, do alimento, dos talentos, dos preparos, da comunhão. Celebre a presença de Deus na mesa.